É mais um problema essa decisão do STF que o empresário tem agora, né, diante de tanta coisa, né, mais isso agora. A questão agora não é só apurar o imposto e só, não, ele tem que apurar e pagar. Não apurei, não paguei porque eu não tenho dinheiro, estou em crise, isso, aquilo. Olha, muito cuidado. Porque antes o empresário ele corria o risco se ele sonegasse, agora não. O empresário, quando ele declara, ele deixa de sonegar, mas se ele não recolher o imposto declarado, ele também vai estar sendo penalizado criminalmente, né? Menos imposto, por favor. Olá, meu nome é Marcos Martins e você está no nosso terceiro podcast Menos Imposto, por favor. Olá, meu nome é Magno Moura e no podcast de hoje iremos abordar a polêmica decisão do STF que criminaliza o não recolhimento do ICMS declarado. Olá, amigas e amigos empresários, eu sou Gilberto Brito e nesse episódio vamos esclarecer todas as consequências dessa decisão do STF para as suas empresas. Então, pessoal, esse aqui é o nosso terceiro podcast, mas eu quero convidar a todos a ouvir o nosso primeiro podcast. Esse tema hoje que nós vamos tratar aqui, que é da criminalização, né, da não declaração do ICMS ou da declaração do ICMS e o não pagamento, ele é um tema para que a gente possa abordar de uma forma mais educativa. Nossos outros temas foi bem focado na questão de recuperação de crédito, na questão de comparativo tributário, mas hoje aqui é um podcast que vai ser mais um alerta, né, Gilberto? Porque essa decisão do STF a gente entende que ela é bastante preocupante. Então eu queria conversar um pouco com vocês, junto com nossos especialistas aqui, acerca desse tema. Se você quer ter acesso a conteúdos e dicas sobre como pagar menos impostos, siga nossas redes sociais, @expertise consultoria e @menos imposto, por favor. Sem mais delongas, vamos ao nosso terceiro episódio do Menos Imposto, por favor. O tema debatido no podcast de hoje decorre de uma discussão abordada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de análise de um recurso em habeas corpus, decisão motivada pelo não recolhimento de ICMS declarado e que equiparou essa conduta a uma conduta criminosa. E pelo que a gente pesquisou recentemente agora, né, Max, você até me falou, o ministro Dias Toffoli já proferiu o voto, né? Isso, na quarta-feira passada, o ministro Dias Toffoli proferiu o voto positivo à criminalização da conduta, firmando esse novo entendimento que, na verdade, traz uma insegurança jurídica e também desprestigia a atividade empresarial no nosso país. Porque, como a gente sabe, muitas vezes o empresário ele deixa de cumprir com suas obrigações tributárias, não por intenção, mas por necessidade. Verdade. E assim, nós estamos aqui com o nosso especialista, o Dr. Gilberto, porque por mais que eu e o Dr. Magno sejamos advogados, a prática do dia a dia é que vai mostrar se essa decisão do STF ela é factível ou não, né, Dr. Gilberto? Então a gente queria ouvir do senhor se o senhor achou correta essa decisão do STF, o que o senhor tem para nos dizer sobre a tecnicidade do pagamento do imposto, modalidade do Simples Nacional, entre outros. Diga para nós um pouco da sua opinião desse assunto. Bom, a verdade é que o ICMS em todos os estados aqui no Brasil já é muito complexo. É realmente um dos tributos que mais complexo na sua apuração, na sua forma de aplicar e obviamente, chegar ao valor a recolher. Essa decisão do STF, eu acho que só coloca um pouco mais de complexidade ou mais problemas, mais percalços aí em relação à questão do ICMS em todos os estados. Agora, naturalmente, aplicado aí a todos os estados do Brasil. Como eu disse antes, a dificuldade de apurar ICMS e fazer o recolhimento
já está nas várias normas e regulamentações que existem, né? Levando em muitos casos ao erro de cálculo, ao erro de apuração e, consequentemente, o seu recolhimento, eu diria, a maior ou a menor. Isso pode acontecer os dois casos, né? Se recolhido a menor até por conta de erro de apuração, veja que a pessoa pode ter dois problemas. Agora, o próprio de ter recolhido a menor, que incorreria aí no crime do não pagamento, né? E, consequentemente, de eventual sonegação por falta de omissão de receita por aplicação equivocada da legislação. Então, no meu entendimento, essa decisão só complica um pouco mais ou muito mais essa questão da aplicação do ICMS de uma forma geral nas empresas, né? Eu vi, já participei, já fiz várias auditorias nesse segmento aí de ICMS e constatei em várias ocasiões o erro de aplicação, né? Por vários motivos, entre eles o desconhecimento por parte de quem fez a apuração de alguns decretos, né, do Executivo, que concede alguns benefícios ou retira alguns já existentes em alguns produtos, mercadorias, produtos comercializados pelas empresas. O que levou, nestes casos, a aplicação, o erro de apuração. Consequentemente, o contribuinte naquelas situações, ou ele recolheu a mais ou a menos, né? Quando recolheu a mais, fala, ótimo, então nesse caso aí menos ruim, porque ele teria aí até a possibilidade de recuperar esse pagamento indevido ou maior, né? Agora, quando isso leva ao cálculo, à apuração do imposto a menor, isso agora fica muito mais complicado, né? Além de pagou o imposto a menos, no mínimo a diferença a ser recolhida vai ter multa e juros de praxe aí. No, God! No, God, please, no! No! E o fiscal, ele, com uma decisão dessa, na minha opinião, ele vai ter a liberdade e a discricionariedade para poder dizer que essa pessoa que pagou a menor por esses erros que o senhor cometeu, também mandar um ofício para o Ministério Público para se apurar o crime que agora está autorizado a se investigar. E é mais um problema para o empresário, né? É mais um problema, e é um problema enorme, né? Porque, obviamente, o fiscal, no cumprimento lá do ofício dele, ele vai aplicar o que for permitido legalmente ali, Sim, e aí o contribuinte que se defenda. E assim, diante dessa faculdade aí atribuída ao fiscal, a gente pode estar até presenciando aí diversos, como é que podemos dizer? Encerramento das empresas? Não encerramento, mas sim uma usurpação da função do fiscal. Por quê? Porque ele vai estar agindo não só como fiscal, mas também como um agente de polícia, né? Sem falar que essa discricionariedade dele, ela pode ser também feita da forma incorreta, porque, segundo o entendimento do STF, a conduta criminosa ela vai ser constatada mediante a reiteração do não pagamento, ou seja, aquele não pagamento contínuo. Mas o que é isso, um pagamento contínuo? O fiscal pode interpretar equivocadamente que, às vezes, o empresário que passou por dificuldades num ano e deixou de recolher 3 vezes, ele está sendo contumaz. E aí, ele vai ser criminalizado por conta dessa conduta? E como ele também citou, né, por conta do erro, não só pela dificuldade financeira, mas também por conta do erro da apuração. Eu vejo assim, o ICMS, ele é um tributo de natureza estadual e nós temos um mar de legislação nesse sentido. Então você tem do estado da Bahia, um jeito, do estado do DF, de São Paulo, do Acre, e tudo isso a pessoa vai ter que observar da onde que nasce, qual vai ser o da origem, qual vai ser o do final, né, Gilberto? Então, assim, eu queria que você explicasse melhor
Como que o empresário agora, diante de uma situação dessa, vai conseguir... Qual as dicas, qual a forma como você acha que o empresário vai ter que se precaver numa situação dessa? Mais do que nunca agora ele tem que dar muita atenção às questões legais da apuração do ICMS, da aplicação das leis estaduais, em cada estado tem as suas, no estado onde ele estiver, para que ele possa aplicar ela de forma correta, né? Ou seja, não pode mais negligenciar algumas coisas, tratar essa... Deixar só para o contador, né? Deixar só com o contador, né? Ele tem que ter aí um acompanhamento técnico de especialistas que possam conduzir esse negócio, ou até mesmo auxiliar, né, eles através de uma consultoria, né? Até para que ele possa, eu diria, diminuir esse risco, né? Ou até mesmo tirar esse risco se por acaso ele estiver incorrendo nele, e às vezes está e nem sabe, né? Isso é muito comum, porque, como você falou, a legislação ela é muito diversa, é muito complexa e precisa de especialistas que se possam interpretar e aplicar de forma adequada, porque é mais um problema essa decisão do STF que o empresário tem agora, né, diante de tanta coisa, né, mais isso agora. Então, mais do que nunca, um especialista para tratar esses assuntos, principalmente ICMS, eu acho que ele tem que fazer um trabalho especialmente para ICMS. Eu sei que eles não são só contribuintes de ICMS, mas eu gostaria até de pedir aqui, faça isso para ICMS. E assim, se esforce nesse momento para resolver, para ver se você não está incorrendo em algum risco, em algum problema na sua empresa em relação a somente ICMS. Se concentre nisso, porque isso vai te ajudar muito, vai ajudar muito os empresários ou, primeiro, tomar conhecimento do que está acontecendo, se está em risco ou não. Se não tiver, ótimo, né? Agora, se tiver, eliminar esse risco aí, porque a questão agora não é só apurar o imposto e só, não, ele tem que apurar e pagar, né? Não apurei, não paguei porque eu não tenho dinheiro, estou em crise, isso, aquilo, olha, muito cuidado. Porque antes o empresário ele corria o risco se ele sonegasse, agora não. O empresário, quando ele declara, ele deixa de sonegar, mas se ele não recolheu o imposto declarado, ele também vai estar sendo penalizado criminalmente, né? E assim, essa situação, sinceramente, é algo que eu vejo com muita tristeza. É um retrocesso de fato, porque parece que a nossa Suprema Corte ela está regressando à época da coroa, em que havia confisco, em que havia prisão por dívidas, né? Porque, assim, o empresário ele está obrigado a recolher os impostos, mesmo estando impossibilitado. Caso contrário, pode vir a ser preso, né? E assim, eu fico mais triste ainda, por quê? Porque vai ter muita gente sofrendo aí por conta da desinformação. E aí eu digo o pequeno empresário e o médio empresário. Porque os grandes empresários, eles já têm a estrutura para se precaver, eles já conhecem as normas. E aquele pequeno empresário que abriu a sua distribuidora e está comercializando o produto advindo de outra unidade da federação, como que ele fica, né? O que eu quero ressaltar aqui, obviamente, é que o ICMS é apurado. Esse ICMS, obviamente, foi pago pelo contribuinte, pelo quem comprou a mercadoria dele. Então, falando também sobre isso, o empresário tem o dever de apurar e recolher, né? E nesse dever dele, muitos que não fazem isso acabam correndo nesse risco aí. Então, mais do que nunca agora, eles devem observar o custo do ICMS no produto dele, né? Então, olha, esse produto me custa, eu tenho que vender tanto, mas tem mais 10% de ICMS, vamos dar um exemplo aqui, e eu não posso deixar de colocar esse custo de 10% no ICMS, porque eu vou recolher, eu vou cobrar do meu cliente, naturalmente, porque a pessoa compra a mercadoria e esse ICMS está embutido lá no preço, então quem está pagando é o cliente, é o consumidor final, né? E ele tem que ter essa consciência que embutiu o preço dele lá, né? E que vai recolher. Ele simplesmente pega e repassa para o governo. Ou seja,
cuidado vou vender mais barato meu produto aqui, porque eu vou tirar esse imposto, aquele lá, então, em relação ao meu concorrente, eu consigo vender mais barato. Cuidado com isso. ICMS é pago pelo consumidor final, aquele que comprou a mercadoria. Você, como empresário, tem o dever de apurar e repassar para o governo. É essa a questão. Eu só queria fazer uma pergunta antes da gente passar para o nosso outro bloco. Em relação ao Simples Nacional, em relação às outras modalidades, tem alguma especificidade sobre esse recolhimento ou não? Bom, no Simples Nacional a gente tem lá a nomenclatura ICMS naquela guia única, né? Então, obviamente, acredito eu que se aplica também, né? Já que a gente está falando lá que é sobre ICMS, o não recolhimento do ICMS, então no Simples Nacional, em que pese as empresas recolherem uma guia única com vários impostos ali, mas o ICMS também está ali, né? Então, em relação a ICMS, sim, penso eu, as empresas do Simples Nacional também podem ser atingidas por essa norma, por essa decisão, né? Justamente porque nós estamos falando de ICMS. Então, o Simples Nacional, as empresas comerciais do Simples Nacional são contribuintes do ICMS também, né? Então, Gilberto, e assim, antes da gente passar para o nosso próximo bloco, eu fico bastante chateado também, triste com essa situação, porque esse crime ele pode se assemelhar a uma conduta que está proibida na Constituição, que é a prisão civil. Porque, veja só, você acabou de citar que o empresário, por desconhecimento, ele pode declarar e não pagar. Também, como o próprio Magno disse, por dificuldade financeira, ele vai declarar e não vai conseguir pagar. Ele não tem o dolo de sonegar, ele não tem o dolo de lesar o fisco. É a vontade, né? Ele não intenciona lesar o fisco, mas isso é o que a gente tem visto aí na Suprema Corte, né? Que constantemente tem criado aberrações jurídicas. Ou seja, nesse caso, o que eu vejo? Eu vejo um tipo penal vazio, porque eles tentam aquilatar essa conduta de não recolher o ICMS declarado a uma conduta criminal de um artigo já previsto na legislação, que, se não me engano, forçar para o cara pagar, né? Isso, que não se não me engano, se não foge a memória, é o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Mas essa equiparação, ela é infeliz. Por quê? Porque, como acabamos de falar, falta um dos elementos da conduta criminal, que é o dolo, né? Ou seja, esse tipo penal está vazio. E assim, o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal veda a prisão civil, né? O próprio Pacto de São José da Costa Rica, ele proíbe a prisão civil salvo por alimentos, né? Dívida de pensão alimentícia. Exatamente. E assim, o crime de sonegação está previsto na Lei 4.729 de 65, artigo 1º, inciso 2. A pena de ambos, que você acabou de dizer também, do artigo 2º da Lei 8.137, a pena é de 6 meses a 2 anos. Aí muitos vão falar assim, mas isso daí, se o cara for primário, de bons antecedentes, ele pode ter uma proposta do Ministério Público para suspender o processo, etc e tal. Legal, mas ele ainda vai continuar empresário. Ele ainda vai continuar sofrendo dificuldades para poder pagar esses tributos declarados. Então pode ser que num primeiro momento ele tenha essa benesse, mas se vier o fiscal novamente e imputar, mandar um ofício para o Ministério Público imputando para ele esse tipo que o STF aprovou, ele não vai ter mais novamente o benefício do sursi processual, do acordo do Ministério Público. Ou seja, aquele acordo que ele já tinha feito pode cair, e ele vai ter outro processo criminal. As penas podem se somar. Mas será que ele vai ser preso? Eu não sei. Eu só sei que essa decisão é uma decisão, ao meu ver, muito, muito, muito vazia, como o próprio Dr. Magno disse. Na verdade, eu acredito que algo que vai extinguir a punibilidade é o recolhimento do tributo.
Ah, sim, como acontece claro. nos crimes contra a ordem tributária. Sim. Então, assim, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal está utilizando esse recurso como uma forma de obrigar, de coagir o empresário a fazer qualquer coisa para recolher o ICMS. Exatamente. Ou seja, ela está desprestigiando até a função social da empresa. Perfeitamente. Dentre essas funções é de gerar emprego, porque esse posicionamento faz a gente entender que o poder público ele prefere que o empresário demita um funcionário encerra a atividade, né? do que o empresário recolha o imposto. Bom, agora a gente... do que o empresário deixe de recolher o imposto. Perfeitamente. Concordo em número, gênero e grau. Agora a gente vai passar para o nosso jogo rápido com o especialista, Dr. Gilberto. E hoje vai ter um reforço porque a gente está tratando de um tema jurídico, né, doutor Gilberto? Mas vamos lá. Pessoal, antes da gente passar por esse bloco que é do nosso bate-bola, eu queria que vocês compartilhassem esse conteúdo para atingir mais pessoas. Para atingir... vamos fazer um desafio? Vocês vão compartilhar para 5 amigos empresários. 5 amigos que precisam saber esse assunto. E quem sabe esses 5 amigos não vão compartilhar com mais outras pessoas e vai atingir um número grande de empresários, pelo menos para eles terem a ciência de que podem ou não estar cometendo algum tipo de delito. Vamos lá, primeira pergunta, Magno. Faça ela aí para nós. Doutor Gilberto, então me responda. Como que o empresário pode se antecipar para não correr o risco de ser criminalizado com base no novo entendimento do STF referente ao não recolhimento do imposto ICMS já declarado? Doutor Magno, eu aconselho seguir 2 passos. O primeiro é embutir o preço do ICMS, o valor do ICMS, no preço de venda. Porque, como a gente sabe, o ICMS é pago pelo consumidor final, então aquele que compra o produto dele. E se, no exemplo que eu quero dar aqui, se alguém entra na loja do empresário e compra um produto de R$100 e o ICMS, vamos dar aqui um exemplo, seria 10%, então ele tem que ter a consciência que o R$10 esteja ao governo. O ICMS deve ser recolhido ao governo. O que é da loja dele, o que é do negócio dele, são o que restou, R$90. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que ele tem que fazer. É essa consciência de que no preço do produto dele vendido tem ICMS. Que é do governo. Que é do governo, não pertence a ele. Ele simplesmente é um agente que retém do cliente na hora da venda e que é obrigado a repassar para o governo. Obviamente, nesse processo de reter do cliente na hora da compra, na hora que o cliente compra dele, e recolher para o governo, tem todas aquelas burocracias, né, que estão na legislação de ICMS de cada estado. Então, cada um com os tratamentos de forma diferente. Então, primeiro é ter essa consciência. Se possível, para eliminar o risco total, até reservar esse dinheiro, ou seja, no meu comércio, esse mês, a gente faturou 100 mil reais, por exemplo. Então, eu sei que 10 mil reais aqui é ICMS. E eu tenho que recolher ele para o governo na data do vencimento, normalmente até o dia 20 do mês subsequente. Tem estado que cobra essa arrecadação um pouquinho antes, né? Eu vou dar um exemplo aqui que, inclusive, é preocupante para os contadores, para os empresários, que é o estado do Goiás exige o recolhimento do ICMS apurado do mês anterior até no 5º dia. Ou seja, no 5º dia do mês subsequente, vence a obrigação ICMS referente ao mês anterior no estado do Goiás. Veja que é um prazo extremamente apertado. Nós temos clientes do estado do Goiás, e em alguns casos, em alguns meses, eles recolhem no dia 6, no dia 8, às vezes até no dia 10, porque não teve tempo, não teve tempo hábil para se fazer a apuração
e, consequentemente, mandar a guia lá para o cliente para que ele pudesse recolher. Ou quando mandou no mesmo dia do vencimento, em cima do prazo, ele já não tinha mais como fazer nada. Pagou no mês seguinte, né? Isso pode caracterizar o quê? Aquele cliente que atrasa o imposto de forma quanto mais, né? Você é um inadimplente quanto mais, óbvio, você paga isso, mas está sempre pagando em atraso. Afinal de contas, e aí, né? Mas existem esses estados que exigem o imposto bem no início do mês seguinte. Aqui no DF, normalmente vence dia 20, ou seja, tem que ser um bom prazo para que se possa fazer a apuração. Considerando que a complexidade da apuração do ICMS é grande, o quinto dia é um prazo muito curto. Mas, tirando esses problemas aí de lado, é sempre importante que o empresário saiba que um valor do preço do produto vendido é ICMS e deve ser recolhido pelo governo do estado. Não é dele, é do governo. Não pode ser destinado para outra. Não pode ser destinado para outra coisa. Até aconselho, eu diria que, olha, eu criaria uma conta bancária específica para ICMS. Eu lembro até de um ditado que é antigo, falava-se assim: pague os tributos e evite os brutos. Então, infelizmente, até minha pergunta era nesse sentido de, nesse contexto, existe alguma forma de justificar ou não o recolhimento sem que eu responda criminalmente? Você colocou aí diversas formas de tentar evitar. Mas e se ocorreu? Ocorreu 2 meses? Será que nós vamos criminalizar essa pessoa? O que você entende que a gente pode, num recurso administrativo ou até mesmo numa defesa junto ao Ministério Público, numa defesa criminal, se justificar dessa declaração do não recolhimento? Olha, doutor Marcos, eu vejo com bastante preocupação, porque eu acho que as alegações que o contribuinte pode fazer, muitos vão cair por terra, porque realmente ele fica sem muita opção, né? Digamos, eu não recolhi o imposto porque a minha contabilidade não mandou em tempo hábil. Não acho que não serve como desculpa. Porque o prazo para me recolher diante do mês da apuração é muito, muito em cima, ou seja, deu o exemplo aqui do estado do Goiás, no quinto dia, mas isso não é desculpa, né? E por outro lado, a legislação é muito complexa, a gente não consegue entender, eles vão dizer, procura um profissional especialista que entenda. O desconhecimento da lei, né, não é uma matéria escusável. Exatamente. Então, realmente é muito preocupante. Como eu estava dizendo antes, são os 2 passos aqui que eu acho fundamental para que se evite esse caso aí do não recolhimento. O primeiro como eu disse antes, embutir o preço do ICMS no produto, ter consciência que ele está lá, separar aquele valor, porque ele vai ter que recolher. O segundo a aplicação da legislação de forma adequada. Agora, mais do que nunca, estudar a legislação, aplicar ela de forma correta é fundamental. E vou dizer mais uma coisa: o ICMS sobre os produtos não é uma coisa que eu diria que se faz por atacado, ou seja, pega todos os produtos que tem nessa loja e é 10% de ICMS, um exemplo, e é isso aí. Não é assim. Em muitos segmentos o ICMS é distinto, ou seja, diferente para vários produtos diferentes que ele tem na loja, ou seja, ele tem que saber, primeiro esses produtos aqui da família X, o ICMS é assim que se aplica, de acordo com a legislação. O da família Y, entendeu? É separar essas tributações. Por exemplo, se a gente aqui temos água aqui na mesa, essa água aqui sofre uma tributação diferente do café, entendeu? Então, veja bem, aqui na mesa, sem contar a balinha também, que com certeza tem uma aplicação diferente. Então, aqui na mesa, eu já dei 2 exemplos de coisas diferentes na aplicação de ICMS. Isso aqui, água, se tem em vários estados. O café, não.
Inclusive, eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase aqui no que eu falei da água, que seria a aplicação ST, e em vários estados, aqui no Distrito Federal, por exemplo, imagine que por equívoco na aplicação da legislação de ICMS, apure-se ICMS sobre o produto água, declare-se como devido e não recolhe. Bom, veja bem, o não recolhimento pode implicar num crime, né, de apropriação indébita, pela decisão do STF agora. Só que, pelo equívoco da aplicação do recolhimento do produto água, ele está apurando e declarando um imposto que não é devido ali naquele momento, porque a água ela já foi tributada na indústria. Então, quando ele comprou a água, ele já teve o ICMS recolhido lá na indústria. É assim que é a aplicação do ST, por substituição tributária. Então, ele foi substituído, toda a cadeia de venda a partir da indústria foi substituída pela indústria, né? Então, imagine, aí eu quero ressaltar o erro da aplicação da legislação. Por equívoco, apura-se ICMS indevido no produto água, declara e não recolhe. Então, ele pode sofrer uma penalidade penal, né? Sim. Por recolhimento de um imposto que ele não deve. Entendeu? Então, ressalto. Esse segundo ponto da aplicação correta, adequada da legislação é extremamente importante. Ou seja, mais do que nunca se torna necessário o acompanhamento aí da atividade empresarial por uma consultoria tributária. Sem dúvida. Eu acho que o empresário ele tem que se resguardar e ele tem que buscar uma consultoria especializada para que possa orientá-lo nessa apuração, na aplicação correta do ICMS produto a produto. Eu trato ICMS produto a produto. Não existe ICMS para tudo, assim, de uma forma geral. Aquilo que se coloca, não, tudo aqui é assim. Não é. Todo produto tem uma forma específica da aplicação de ICMS. Coincidentemente, algum pode ser igual ao outro. E, às vezes, até temporariamente, né? Então, o produto água, como eu disse antes, é ST atualmente aqui no DF, em vários estados é assim, mas amanhã pode deixar de ser, né? Ou um outro produto que não é hoje, vem a ser amanhã. Então, esse acompanhamento por especialistas aí nessa área tributária é fundamental para a segurança do empresário. É fundamental. Bom, então, pessoal, como vocês acabaram de observar, é de extrema importância e relevância estudar sobre o tema da tributação do ICMS, da sua declaração, porque hoje, pela nossa decisão da Suprema Corte, configura-se aí crime, né? Você declarar e não pagar o ICMS. Nós vamos encerrando aqui esse nosso terceiro podcast, mas antes eu gostaria de pedir a todos que curtam esse conteúdo, compartilhe, como eu pedi, compartilhe para os 5 amigos, compartilhe o próprio podcast em áudio nas plataformas Deezer, Spotify. Curta a nossa página do Facebook, curta a nossa página que é do Menos Imposto, por favor, também na internet. E fica aí essa dica para vocês. Não esqueçam de ativar nossas notificações, porque essa é a forma de vocês receberem o conteúdo assim que postado. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando e menos imposto, por favor. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Menos imposto, por favor.